meio disso tudo, eu estava falando antes aqui, antes de você entrar, que parece que a gente está passando por um processo como posso dizer, de destruição daquela imagem de que o poder econômico estadunidense ele é uma coisa que ninguém pode fugir. E eu coloquei até o próprio Irã como exemplo de que os Estados Unidos estão preocupados em ver um país que é um dos países mais sancionados, assim como a Rússia, né, e a própria China, que ele sempre volta atrás, mas assim, a Rússia e o Irã, que são países extremamente sancionados pelos Estados Unidos e até acho que por alguns países da Europa, eles simplesmente estão evoluindo mesmo com as sanções. E isso parece estar deixando os Estados Unidos meio desestabilizado, né? Eles precisam arrumar guerras e encrencas, né? Ou inventar coisas de que estão criando bombas, enfim, para tentar continuar impondo aquela imagem de que a sanção deles é importante, mas a gente está vendo que o próprio Brasil provavelmente vai ter que também entrar nesse rumo e mostrar que os Estados Unidos só tem a perder e não mais os países, né? A gente consegue viver sem o esquema econômico americano. Essa análise é correta, professora? Mas ele é uma análise assim. Eu costumo dizer que todo império. A gente fala muito que o Império Americano está caindo, né? Mas ele está caindo atirando, e isso não significa que ele vai cair, né? Ele está caindo, está atirando. O Trump, ele tem a gente chama de Trump de maluco, de tudo, mas ele tem uma noção muito clara que o grande inimigo, né, dos Estados Unidos é a China. Porque, por exemplo, você citou o Irã e a Rússia, né? A Rússia ela só sobreviveu às sanções impostas a partir da guerra da Ucrânia por causa do sistema de transação econômica chinês, por causa dos negócios que foram feitos. 80% do petróleo que o Irã produz é comprado pela China. Então, a China meio que sustenta o Irã nesse momento. Então, a China é o pilar de sustentação do sul global. Isso é um fato. E aí, o que o Trump ele faz? Ele tenta destruir a China ou tenta destruir países, né, que têm essa base forte com a China. E aí entra o Brasil nessa história, porque o Brasil e a China são grandes parceiros políticos e econômicos, para tentar enfraquecer a China. O problema é que o Trump ele não percebeu ainda que a China, primeiro que dificilmente ela quebra com tarifaço, porque ela, desde 2008, que ela quase quebrou, né, quando teve a grande crise econômica de 2008, que às vezes eu falo isso para os mais jovens, eles não conseguem entender como assim, foi quase igual a 1929, eu falei, eu acho que foi pior. E essa crise, ela quase quebra, e a China percebe o seguinte, preciso fortalecer meu mercado interno. Porque se eu tiver um mercado interno e consumidor forte, consequentemente, eu não vou quebrar uma crise econômica mundial. Então, a China ela tem um mercado consumidor forte interno. A gente está falando de um país, né, com mais de 1 milhão e 300 mil, 1 bilhão e 300 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, e ela tem um mercado consumidor enorme. Então, ela consegue se manter sem cair. Tanto que agora o PIB da China, apesar de tudo, ficou positivo em 5,2%, né? Ficou acima das expectativas internacionais. Enquanto o PIB do mundo deve cair para níveis de pandemia de 2020 a 2,99%. Então, isso é muito. Você percebe que o objetivo do Trump é, já que eu não consigo quebrar a China, eu preciso quebrar o mundo. É como se ele quisesse fazer um reset na economia mundial. E nesse reset, os Estados Unidos sairia melhor e poderia se transformar de forma independente, isolada, na maior economia, maior potência econômica e política do mundo. O Trump ele não acredita em parcerias. Não existe a ideia de multilateralismo para ele. Para ele, a ideia é os países não existem parceiros, existe submissão internacional. Então, para ele, não vale a pena ter parceria, é submissão. Professora, então nessa linha de pensamento, você acredita que os Estados Unidos são capazes de sustentar com o próprio consumo, como a China de repente poderia? Porque assim, o que eu quis dizer é óbvio que o Irã ele não está crescendo sozinho, mas os Estados Unidos, ele com essas ações, não os Estados Unidos em si, mas obviamente mais o Trump, né, que foi o único que veio com esse tipo de pensamento, né, para tentar acabar com o multilateralismo na marra, né, na base da ameaça, mas assim, o Irã e todos os outros países estão acendendo as luzes, estão saindo do conforto e estão falando, vamos buscar novas parcerias. E isso está se mostrando possível no mundo inteiro.
E os Estados Unidos isolado, qual é a tua... Porque parece que ele quer ficar, parece que essa é a intenção, quando na verdade eu acho que é simplesmente uma grande especulação de ações, né? E muita gente está ganhando muito dinheiro lá dentro dos Estados Unidos com esse vai e vem do Trump, né? E com informação privilegiada, mas na sua concepção, é possível é possível os Estados Unidos sobreviver mais tanto tempo isolado e emplacando essas medidas? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos são 25% do PIB mundial, né? Não é uma coisa que foi construída ontem em termos de poder, mas ele passou por um processo de desindustrialização muito grande. Então, na verdade, o Trump ele só poderia estar fazendo esse processo de isolamento dos Estados Unidos, né, e criando essa estrutura de tarifas e tudo mais, se ele tivesse também na outra ponta fazendo um grande projeto de reindustrialização dos Estados Unidos. Não está tendo esse grande processo de reindustrialização. Então, o que ele vai fazer é levar os Estados Unidos internamente a uma crise interna. Qual é essa crise interna? Porque a inflação está muito alta já nos Estados Unidos, há um problema assim, de renda per capita diminuindo, e não é à toa que ele está fechando vários contratos na indústria bélica americana com a OTAN. Porque se tem uma coisa que os Estados Unidos sempre vai fazer quando ele percebe que ele está à beira de uma crise econômica grave, é iniciar uma grande guerra. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos se recuperou de 2008 com guerra. Uma guerra cruel no Oriente Médio. Então, assim, ele já está toda a OTAN praticamente, né, aquela coisa dos 5% do PIB da OTAN voltado para a segurança, não é qualquer segurança. Eles estão fazendo vários acordos com a indústria bélica americana. Então, isso vai dar uma segurada. Mas a questão é, vai dar uma segurada até quando? Porque o americano médio, ele está com dificuldades econômicas sérias, né? O americano, ele está trabalhando demais, ganhando pouco, a inflação americana está subindo cada vez mais, e não há emprego de qualidade nesse nível. Então, assim, para o Trump simplesmente querer fazer o tarifário, ele deveria estar com uma reestruturação industrial interna muito grande para ele suprir esse mercado. Porque se ele não consegue suprir esse mercado que ele tarifa, o que ele faz é o seguinte, o produto vai continuar indo. Vou pegar um exemplo do café. Ele tarifou o Brasil. Teoricamente, ele deveria tarifar o Brasil e criar exceções. Porque isso acontece também. Você cria exceções. Vai acabar com o café da manhã do americano, né? Ovo, bacon, sei lá, porque tem carne também, né? Indo para lá, nossa. Tem café e... que mais? Ovo, café, carne, né? Tem muita coisa lá que eles vão sentir falta, né? Petróleo, eles trabalham com o nosso petróleo bruto. E eles ganham nisso, porque eles compram, fazem todo o trabalho e vendem para a gente produto final. Então, assim... Ele está jogando... Essa questão da tarifa de 50% do Brasil, eu acho que, sinceramente, ele não achou que ia precisar aplicar. No caso do Brasil, especificamente, eu acho que ele não achou que ia precisar aplicar. Porque é uma chantagem política. Então, ele achou na cabeça dele, né, que ainda está no Brasil de 1990, né, um Brasil ainda com uma perspectiva muito submissa aos Estados Unidos, baseado, provavelmente, em informações que não estão corretas, de que o povo ama o Bolsonaro. Ele simplesmente... comprou isso, assim, vou botar taxa de 50% se vocês não acabarem com esse processo. Ele tinha certeza que o Brasil ia acabar com o processo. Ele tinha certeza que o Brasil ia se submeter. E as informações de bastidores é que ele está extremamente irritado, porque além do Brasil não ter se submetido, ele abriu um precedente. Porque uma coisa é a China não aceitar. É a segunda maior potência econômica do mundo, caminhando para ser a primeira. A Alemanha não aceitar. Mas o Brasil, que para ele é um país inferior, é um latino, né? A gente sabe que ele considera os latinos como inferiores, oitava economia do mundo, mas para ele ainda não é ver o Brasil com uma potência nem nada. Ele tinha certeza que o Brasil ia se submeter. Como o Brasil não se submete, ele cria um precedente. Fica assim, por que a UE vai se submeter à União Europeia se o Brasil não se submeteu? Então, hoje as informações que a gente tem, por exemplo, é que a União Europeia já disse que não tem como negociar com 30%. Ou baixa ou vai ter reciprocidade. Porque os outros países começam a falar, não, a gente vai fazer reciprocidade. Ele abriu um precedente ruim, porque ele tinha certeza que o Brasil não ia aceitar a tarifa e anular o processo do Bolsonaro. Por que ele achou isso? Porque o processo dele foi anulado nos Estados Unidos. As pessoas esquecem que o 8 de janeiro é uma cópia fiel do Capitólio. É uma cópia idêntico o processo, idêntico, desde como chamou as pessoas, desde a prisão, tudo. O que mudou foi o seguinte, o Trump não foi processado, não foi processado direito, não foi condenado, e no caso do Brasil, o Bolsonaro está sendo... E o Trump ainda soltou os bandidos de lá, né? Perdoou os bandidos de lá, exato. Todos os que foram presos no Capitólio, todos eles, mais de 1.000 pessoas, com investigação da FBI e tudo, foram soltos,
tinha gente com outras acusações gravíssimas que foram soltos, e todo mundo que participou do processo de investigação, o julgamento do Capitólio, está sendo perseguido internamente nos Estados Unidos. Então, para ele, é o seguinte, se os Estados Unidos baixou a cabeça para mim, como o Brasil ousa não baixar? Só que não é o Brasil, é a América Latina. Se a gente baixa a cabeça, acabou para a América Latina. A gente está carregando uma situação muito séria, por isso que eu falo para as pessoas, vai piorar muito a pressão, porque não é só a gente, é a América Latina como um todo que a gente está carregando nas costas. Assim. O México não conseguiu segurar, o México teve que fazer acordo, e mesmo assim tomou uma tarifa de 30%. Então, o Brasil está, quando o Brasil fala, nós não vamos aceitar, nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos abrir mão da nossa soberania, não é uma fala só do Brasil, é uma fala de proteção para toda a América Latina e de proteção para o sul global. Porque, imagina, você começa a tarifar todo mundo. Tem país que quebra completamente se ele for tarifado pelos Estados Unidos nesse nível de 50% a 60%.